Então, vamos bordar um barquinho, que a cliente gostou, mas eu não fiz uma amostra em tecido para ela. Então, ela pediu uma amostra para ver como é que fica. Eu tenho desenhos que eu coleciono, às vezes sobra tempo, eu acho. Esse é um barquinho. Eu pus num quadriculado, diminuí a gramatura do quadriculado e coloquei-o para facilitar a minha coleção, porque senão ficam trabalhos muito grandes. Eu tenho coelho, bicicleta, que seriam mais para menino, um alce, ondas, mas ela preferiu barquinho. Então, eu vou fazer uma amostra, mandar uma foto para ela. Se ela aprova, a blusa do menino vai ser bordada com barquinho. Aproveitando essa amostra, eu também vou mostrar para vocês como bordar em lã, fazendo o desenho igual às malhas da malha lisa, no caso. Então, vamos lá. Uma agulha sem ponta. A base do trabalho é lã cristal, mas a de bordar eu vou usar 4 fios preto da Industrial 232. O que significa 232? É a espessura do fio. Existe, que eu conheço em cone, a 228, que é mais grossa, a 230, que é a intermediária, e a 232, que é essa espessura aqui. É uma espessura mais fina, então eu estou usando 4 fios, para que ele preencha e não apareça o tom da lã de fundo, no caso. A malha, ela possui um Vzinho, entre meio um ponto, ele forma um Vzinho, formando o ponto. É esse Vzinho que nós vamos imitar. Então, eu preciso introduzir a agulha sem ponta nesse Vzinho, seguir com ela horizontalmente, pegando por trás do ponto de cima. Trabalhar com 4 fios tem que puxá-los todos juntos. E introduzir novamente aonde ele saiu. Eu formei um ponto, agora em preto, acompanhando o mesmo ponto bege de fundo. Vou para o ponto lateral. Na mesma carreira. Como é que eu sei que é a mesma carreira? Bom, se eu puser aqui embaixo, dá para ver que eu vou no ponto de baixo. A minha agulha está querendo... não quer trabalhar. Na lateral, introduzo a agulha de forma que ela fique horizontal. Passo, acerto os fios, introduzo novamente. Formou outro ponto. Conto quantos pontinhos eu tenho na base do barquinho. Aqui eu tenho 5. Então, faltam mais 3. Introduzo no outro ponto lateral. Viro a agulha. Volto para o entremeio. Vou na lateral novamente. Eu esqueci de dizer que o fio preto que está sendo bordado, eu não começo com nó. Eu deixo um pedaço do fio para baixo, porque ele precisa ser arrematado. Depois que a peça foi bordada, eu preciso arrematá-lo introduzindo no avesso, para que ele desapareça. O nó, no caso, se fosse feito, nas primeiras lavadas ou usadas da blusinha, ele salta para fora. Aí desmancha o ponto.
Então, são 5 pontos que tem a base, já fiz. A próxima carreira de pontinhos aqui do meu desenho, eu tenho um a mais na lateral. Então, vou para o ponto seguinte, não na mesma carreira em que eu bordava, é na carreira de cima. Introduzo a agulha. Agora eu vou da direita para a esquerda, então a agulha, ao invés de deitar nessa posição, ela vai no sentido da carreira que eu estou indo. Sempre acerto porque eu estou trabalhando com 4 fios industrial. Se fosse da mesma espessura que o fio do trabalho, eu não tenho preto em cristal, então agora introduzo no primeiro ponto, no último ponto que foi feito na carreira de baixo, e ele já vai me dar uma continuidade aqui. Daí eu percebo se houve aparecendo algum resquício da base ou não. Esse trabalho de bordar uma peça é um trabalho além do trabalho de tecer. Então, uma pessoa que queira um bordado especial, alguma coisa, ela vai pagar um preço a mais pelo bordado. Porque você oferecendo um trabalho a mais, você também tem o direito de receber a mais, pois não? Terminei a outra carreira. A terceira carreira do meu barquinho é também um ponto a mais para lá. Então, eu vou com a agulha para a lateral. Se facilita para você virar o trabalho no sentido que você introduza sempre na vertical a agulha, melhor. Você consegue enxergar a entrada do ponto. Opa. Cheguei ao final da terceira carreira. No lado de cá, era uma agulha a mais de aumento que ele dava. Aqui na terceira carreira do lado direito do barquinho são 2 agulhas. Então, termino com mais um ponto. E a linha volta toda para o avesso. O trabalho fica mais espesso. Não se percebe nenhum detalhezinho do fundo. Isso é bom. Poderia trabalhar com 3 fios e ver o resultado.
Como eu já tinha feito essa amostra antes, eu vi que o resultado não dava muito bom com o preto. Vou tentar nas asas ou nas velas do meu barco demonstrar com fios, com 3 fios apenas. Eu posso fazer, como esse é um barquinho, tem 2 velas, eu posso fazer as duas da mesma cor ou em cores separadas. Eu vou tentar fazer em 2 cores. Uma eu vou pôr em laranjado. Também 2,32. Como é que eu sei a espessura? No rótulo que tem embaixo de cada cone, mostra a espessura, a partida e a cor. Assim como em rótulos de novelos de lã. Opa. Não faço nó também nessa. Volto ao meu desenho. Eu vou fazer a vela maior em laranjado. Então, eu tenho que contar em que ponto ele começa. Então, eu volto, a base já está pronta, eu volto aqui, 1, 2, 3, 4, 5. No 5º ponto, aqui, pulando uma carreira, começa a minha vela. Eu sempre teço no sentido horizontal das carreiras, eu não teço assim, vertical, porque ele dá um efeito muito feio. Ele não preenche bem os entremeios. Então, eu vou no 5º ponto, uma carreira para cima. 5º ponto. 1, 2, 3, 4, 5. É esse ponto, só que não nesse já em seguida do preto. É no de cima. Marco, introduzo a agulha. As minhas cachorras gostam de brincar. Só que parece que estão brigando. Sempre olhando novamente o desenho. Ele ultrapassa o final do barquinho 1 ponto. Então, terminou a carreira, eu volto novamente lá em cima no desenho e vejo como é que ele é feito. Ele não segue no mesmo ponto de cima, ele vai para o ponto lateral. Então, introduzo a agulha embaixo e voltando para o ponto lateral. Quando eu vou da esquerda para a direita, eu prefiro deitar o trabalho assim, porque eu consigo enxergar melhor aonde o ponto vai, a agulha vai encaixar, onde o ponto vai ser feito. Vou terminando. A parte da direita ele segue praticamente reto até a última carreirinha, então é um ponto a menos para eu me preocupar. Eu só introduzo novamente no ponto de cima. Aqui dá para perceber que com 3 fios no laranja, ele preencheu bem. Talvez porque seja uma cor mais clara, o preto não ficou muito bom.
Chegando ao fim, eu vejo novamente, ele vai fazendo uma escadinha. Então, ele não vai no último ponto, ele só vem até aqui. Essa é a minha terceira carreira. Então, 1, 2, 3. A quarta carreira, eu ponho um ponto do lado. A quinta carreira, ele faz 3 pontos juntos aqui. Então, ele acompanha o mesmo desenho do de baixo. Já a próxima, ele diminui 1. Quando sai o fio da agulha, põe de volta. É sempre bom dar uma sobra de lã, porque fazer muito pouco na agulha para facilitar o trabalho de bordar e depois no meio do trabalho acabar faltando, aí ficam muitas linhas embaixo para serem arrematadas. O efeito às vezes fica mais grosseiro. Sempre observando o desenho. Aqui eu tenho o próximo ponto. E daí chega a última carreira. Na última carreira ele faz 1, 2, 3 pontos, depois um para cima. E terminei a primeira vela. Volto pro avesso e coloco entre meio, opa, saiu a minha linha, entre meio os pontos que foram trabalhados, de maneira que encubra esse final de linha. É igual o ponto cruz, você também tem que fazer uma limpeza no final, no avesso do ponto cruz, a mesma coisa aqui. Arremato 2 vezes no mesmo ponto e corto. Ele não aparece por cima e não pode ficar um fiapo assim por baixo, porque fica feio, né? Eu vou fazer a outra vela em vermelho ou azul. Vermelho é melhor. Depois eu mostro para vocês. E aqui está o resultado do barquinho pronto. Eu bordei em vermelho da lã cristal, 3 fios da lã industrial, e aqui na linha preta, em 4 fios da linha industrial, para preencher melhor o espaço entre pontos. Esse é um trabalho delicado, toma tempo, mas fica um efeito bonito. Vou mandar uma foto para a cliente e se eu conseguir mostrar para vocês o resultado da blusinha pronta, eu gravo um vídeo novamente. Esse é o gráfico que foi feito o desenho.
É bom sempre manter uma coleção de desenhos assim, porque às vezes a cliente traz desenhos muito grandes e quer o trabalho feito numa blusa pequena, daí não dá, então você tem que adaptar. Então, se você já tem uma amostra para ela, fica mais fácil. Revistas de ponto em crochê, perdão, revistas de ponto cruz, podem ser usados os mesmos gráficos, só que nós não trabalhamos ponto cruz aqui, nós trabalhamos o ponto malha, imitando um ponto da própria malha do tecido que nós fizemos. E o efeito fica muito bonito, ok? Bom trabalho para vocês!